Muito bem, na aula passada eu disse que eu ia mostrar para você algumas regras, alguns recursos para você utilizar e saber se determinada frase exige ou não o acento indicativo de crase. Vou mostrar para você duas regrinhas simples, tá? Dois macetezinhos, que é usado, todos os professores utilizam, não é nenhum método revolucionário, mas que é muito bom você saber. Então diz aqui o seguinte, ó, podemos usar os seguintes recursos para confirmar a ocorrência ou não da crase. Primeiro, você vai fazer o seguinte, ó, você vai substituir a palavra feminina por uma palavra masculina. Se na substituição ocorrer a combinação ao ou aos, então a crase será confirmada. E antes de prosseguir, eu quero deixar para você duas regras que elas são essenciais. Quando essas duas regras estiverem presentes, você não precisa mais nem analisar nada. Primeiro, só vai ocorrer crase antes de palavra feminina, tá? Só vai ocorrer crase antes de palavra feminina. Justifica. Pessoal, se a crase é a contração, é a fusão de uma preposição a com um artigo a, olha só, o artigo a, ele é o quê? Ele é artigo definido feminino. Então, se ele é um artigo definido feminino, quer dizer que a palavra a quem ele se refere tem que ser o quê? Também feminino. Então, não tem sentido você colocar crase antes de palavra masculina. Então, se você olhar antes uma palavra masculina, só existe uma exceção que a gente vai ver lá na frente, antes de palavra masculina, então, pessoal, você não precisa nem analisar mais, porque não vai haver crase, tá bom? A outra coisa é antes de verbo. Então, você viu o verbo? Então pronto, você vai saber que não vai haver crase antes de verbo. Nós vamos explicar isso mais na frente, quando nós estivermos tratando essas duas regras ainda lá na frente, ok? Então assim, o que você vai fazer? Você está diante de uma palavra feminina, você está na dúvida, substitui por uma palavra masculina. Se ao substituir você encontrar a contração a mais o, significa que você tem o a preposição e o o, no caso aí com a palavra masculina, seria artigo. Então preposição mais artigo junta, ocorre o fenômeno crase. Vamos ver um exemplo disso. Então, fui à festa. Eu tenho aqui o verbo ir. Esse verbo ele é transitivo indireto, né, e exige o complemento com a preposição a. Mas digamos que você não sabe isso. E você não precisa decorar isso. Eu não sei disso. E agora? Por que eu não sei que o verbo ir é transitivo indireto, exigindo a preposição a? Eu vou errar a questão? Não. Você vai fazer o seguinte, ó. Qual é a palavra feminina aqui? É festa. Então, você vai pegar esta palavra feminina e substitui por uma palavra masculina. Vamos trocar festa por cinema? Como é que ficaria a frase? Ficaria assim, ó. Fui ao cinema. Veja, troquei festa por cinema. E quando eu troquei a festa por cinema, você observa que eu tive aqui, ó, ao. Fui ao cinema, né? Você não vai dizer fui ao cinema, né? Não tem, fui a cinema, também não tem sentido. É fui ao cinema. Então, você veja que fica bem nítido que este a aqui, ó, tem uma preposição e tem um artigo, tá? Então, nesse caso, confirma-se a crase, ok? Então, simples desse jeito. Substitui a palavra masculina por uma palavra feminina, que dê sentido à frase. É claro, pessoal, você não vai substituir por qualquer palavra masculina, tem que ter sentido, né? Por exemplo, ó, ele aspirava a função de gerente. Pessoal, o verbo aspirar, ele tem duas regências. Quando ele está no sentido de respirar mesmo, por exemplo, cheirar o pó, né, aspirar, ele é transitivo direto. Certo? Beleza. Agora, quando ele tem função de almejar, de desejar alguma coisa, aí ele já é transitivo indireto, exigindo a preposição a, ok? Mas vamos supor que você não sabe disso. Ah, eu não sei disso. Não tem problema não. Qual é a palavra feminina aqui? É função. Veja, esse a está se referindo à função. Então, vamos substituir função por vamos trocar por uma outra palavra. Não é no sentido de almejar, de desejar. Então, vamos trocar a função por cargo. Ficaria como? Ficaria assim, ó. Ele aspirava ao cargo de gerente. Então, eu peguei função e substituí por cargo. Quando eu faço isso, você observa que aqui transforma-se em ao. Se eu tenho ao na palavra masculina, significa que houve contração da preposição a mais o artigo o.
Então, nesse caso, se há contração de preposição com artigo, na palavra masculina também. Preposição, mas só que agora aqui, artigo é feminino. Então, nesse caso, confirma-se a crase. Ok? Vamos a mais um exemplo. Assistir a peça. Se o verbo assistir tem várias regências. E aí, se você quer conhecer todas, você veja o nosso curso de regência. Dentre as regências do verbo assistir, aquela em que você está em uma reunião, a presença, vendo alguma coisa, a regência para quando o verbo assistir tem esse sentido, ele é transitivo, indireto, exigindo a preposição a. Mas eu volto a dizer, digamos que você não saiba disso. Na hora da prova, não dá para analisar isso, não dá para ficar lembrando desses detalhes. Então faz o seguinte, qual é a palavra feminina aqui? É peça. Peça não é feminino? Vamos trocar peça por uma palavra masculina? Quem a gente poderia trocar? Filme, né? Então vamos trocar? Assistir ao filme. Veja, troquei peça por filme. E quando eu fiz a troca, veja o que aconteceu. Observe que apareceu aqui, ó, ao. Então, nesse caso, se apareceu ao, é a contração de a preposição com o artigo. Então, se aconteceu para a palavra feminina, masculina, significa que para a palavra feminina também tem. Só que na palavra feminina, ele aparece, mas ele está fundido com o outro a de preposição. Portanto, confirma-se a crase. Vamos ver mais um exemplo? Visitamos a cidade. Quem visita algum lugar. Vamos trocar. Aqui eu estou na dúvida. Ó, pessoal, estou na dúvida. Não sei se tem crase ou não. Não sei a regência do verbo visitar. Então, o que eu faço? Eu troco a palavra feminina por uma masculina. Qual é a palavra feminina aqui? É cidade. Então, vamos trocar cidade por uma palavra masculina. Lugar, por exemplo. Olha aí, ó. Troquei. Quando eu troco, olha o que acontece. Ó. Peguei cidade, troquei por lugar. Olha o que acontece. Visitamos a cidade, visitamos o lugar. Veja, não apareceu a contração de ao lugar. Ninguém visita ao lugar. A gente visita o lugar. Então, veja, não houve a contração de a mais o. Logo, este a é o que, pessoal? Este a é somente o artigo que está determinando o seu substantivo, ok? Então, nesse caso, não se confirma a crase. Então, esta é uma regra muito simples, muito prática e que vai ajudar você na maioria dos casos. Não são todos os casos que vai resolver, por isso que nós vamos ter mais regras. Mas este recurso ele vai ajudar você em muitas situações. Então, continuando, nós temos aqui um outro recurso que também a gente confunde bastante. E agora, a partir de agora, você não vai mais confundir. Olha só. Com os nomes próprios geográficos, substitui-se o verbo da frase pelo verbo voltar. Se resultar na expressão dar, a crase será confirmada. Como é isso? Fui à Bahia, pessoal. Pergunto para você, fui à Bahia, tem crase ou não tem crase? Como é que eu vou saber, né? Fazer o seguinte, ó. O verbo ir, nós já vimos que ele é transitivo indireto, né, exigindo a preposição a. Mas você não sabe se tem crase ou não. Então, você vai pegar o verbo ir, no caso, o verbo da frase em questão, e vai substituir. Veja, Bahia é o nome próprio geográfico, é o nome de um lugar. Então, nesse caso, quando você tiver, sempre que você tiver diante de um nome de lugar, de um nome geográfico, né, próprio geográfico, você substitui o verbo em questão pelo verbo voltar. Então, vamos substituir? Então, aqui está dizendo o seguinte, ó, voltei da Bahia. Quando eu substituí, o que aconteceu? Veja que na Bahia apareceu dar. O que é dar? Dar é a contração de mais a. Então, voltei de a Bahia, da Bahia. Ou seja, existe uma preposição de e existe um artigo. Ora, se existe preposição e artigo na volta, então significa que na ida também tem. Então, nesse caso, confirma-se a crase. Deu para entender? Ok? Então, veja, se você, quando fizer a volta, tiver a contração de mais a, então, ou seja, da, significa que há a necessidade da crase. Vamos mais um exemplo? Iremos à Argentina. Vamos voltar?
voltaremos da Argentina. Lógico que você vai ter que concordar o verbo, né? Voltaremos da Argentina. Pessoal, nós trocamos a ida pela volta. Veja, quando eu voltei da Argentina, olha só o que apareceu aqui, ó. Apareceu o da. Da é contração de D mais A. Então, se eu tenho a contração de D mais A, significa que eu tenho preposição e eu tenho o quê? Eu tenho artigo. Preposição mais artigo, aqui ocorreu inclusive a contração. Então, se eu tenho isso para a ida, para a volta, é porque eu tenho também na ida. Então, nesse caso, confirma-se a crase. Vamos ver mais um exemplo? Viajarei a Roma. E agora? Tenho ou não a crase? Vamos fazer a volta? Voltarei da Roma. Veja, não importa o verbo, ó. Você pode pegar o verbo que for. Você simplesmente faz a volta. Tá? Você faz a volta. E na volta que você vai saber. Ó. Pessoal, quando você faz a volta em relação a Roma, você observa que você diz assim, ó, voltarei de Roma. Veja, não tem da, só tem de. Então, de, não tem D mais A, só tem de. Voltarei de Roma. Tá? De Roma. Então, nesse caso, não se confirma a crase. Entendido? Então, com os nomes próprios geográficos, substitui o verbo da frase pelo verbo voltar. Se você vai, você volta. Tá? Então, muito bem. Um exemplo aqui, uma observação aqui. Ó. Se o nome geográfico aparecer modificado por um adjunto adnominal, aí vai haver a crase. Vamos fazer aqui um exemplo. Ó. Viajarei a Roma. Pessoal, viajarei a Roma, nós já vimos que não tem crase, certo? Porque quando a gente faz a volta, a gente não tem a contração do preposição mais artigo. Porém, se a palavra Roma vier especificada, vier modificada por um adjunto adnominal, nós já sabemos que adjunto adnominal é aquela palavra que está junto do nome. E quem é o nome no português é geralmente o substantivo. Okay? Então vamos modificar aqui a palavra Roma. Ó. Viajarei a bela Roma. Opa, eu não estou viajando a Roma, eu estou viajando a bela Roma. Veja, eu tenho aqui um adjetivo que está servindo para mim com a função sintática de quê? De adjunto adnominal. E está modificando o sentido de quem? De Roma. Então, toda vez que você tiver este modificador, aí sim você também vai utilizar a crase. No caso, o acento indicativo de crase. Até porque, se você for esperto e fizer a volta, você vai ver como muda o sentido. Ó. Voltarei de Roma. Beleza. Agora, quando você faz aqui, ó, voltarei da bela Roma. Veja que quando você faz a volta, que existe um modificador, aí, no caso, já há necessidade, né, da crase, do acento indicativo de crase. Viajarei a Roma antiga. Olha só, Roma está sendo modificado pelo adjetivo antiga. Não é somente Roma, é Roma antiga. Ó, voltarei da Roma antiga e não de Roma antiga. Então, nesse caso, exige o acento indicativo de crase. Ok? Então, são essas duas observações importantes, tá, que nós queríamos mostrar para você e que resolve a maioria dos casos. Ok? Na próxima aula, a gente já vai continuar com a segunda regra do uso obrigatório da crase. Então, até lá.